Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Enviai, Senhor, do alto céu, vossa luz, vossa verdade. Elas serão meu guia, me levarão até o vosso Monte Santo, até a vossa morada. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde morava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Ali ofereceram a Jesus um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com seus cabelos. A casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo. Então falou Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de entregar. Por que não se vendeu este perfume por 300 moedas de prata para os dar aos pobres? Judas falou assim não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. Jesus, porém, disse: Deixa-a, ela faz isto em vista do dia da minha sepultura. Pobres sempre os tereis convosco, enquanto a mim nem sempre me tereis. Muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram para lá, não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Então os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro, porque, por causa dele, muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus. O evangelho de hoje traz um dado muito importante sobre a despedida de Jesus na casa dos seus amigos. 6 dias antes da Páscoa, Jesus estava em Betânia, onde estava ali Lázaro, Marta e Maria. A casa de Marta e Maria é uma imagem daqueles que são amigos de Jesus, de quem tem uma vida ativa, como Santa Marta, que tem uma vida contemplativa, como Maria, e uma vida ativa e contemplativa, aquele que é testemunha da ressurreição, como Lázaro, que é aquela pessoa que, por ter sido ressuscitado por Jesus, dava sinal do seu poder àquele que o procurava. No final do evangelho mesmo, nós ouvimos: os judeus procuravam a Lázaro e acreditavam em Jesus por conta da ressurreição que Jesus fez com ele. Era uma casa de amigos e estavam em um jantar, pois é justo pensar que nesse momento, estando num jantar agradável, 6 dias antes da Páscoa, estavam entre amigos. E então algo impressionante acontece. Maria, que é aquela que ficava aos pés de Jesus o escutando, dessa vez está servindo, mas de uma maneira um pouco diferente. Ela toma um perfume muito caro e começa a ungir os pés de Jesus. O texto diz que o perfume, o meio litro de perfume de nardo puro, ele foi usado aos pés de Jesus e custava algo próximo de 300 moedas de prata. É importante, quando nós olhamos na Sagrada Escritura, várias vezes se usava o nardo para algumas funções. Uma delas foi usada por Jacó no Antigo Testamento para ele consagrar um local de culto a Deus. Foi usada pelo profeta Samuel para ungir os reis, para ungir o rei Davi, para ungir o rei Saul, e também era usado para as sepulturas. Então é como se Maria Madalena, que já tinha escutado o mestre muitas vezes, sabendo que ele já tinha avisado que iria morrer, sabendo que tinha avisado que ia para Jerusalém para encontrar-se com a morte, sabendo que os fariseus já haviam decretado a morte dele, de Jesus, e até dos seus irmãos, é como se ela, atenta à palavra de Jesus, já iniciasse o processo da sua sepultura, já iniciasse o processo de ungir o seu corpo, que era uma prática que deveria ser feita logo após a morte. Algumas tradições, inclusive, acreditam que essa Maria, irmã de Lázaro, ela seria a própria Maria Madalena,
E passando por essas tradições, seria interessante notar, porque é como se no sexto dia, 6 dias antes da Páscoa, ela começou a unção. E depois da morte de Jesus, depois da sepultura, ela é a que vai de manhã para terminar a unção. É Maria Madalena que vai terminar os rituais da morte de Jesus, os rituais do cadáver, como era feito com os judeus. E inicia o processo da unção, ungindo os pés dele, com um perfume muito caro. E Judas rapidamente reclama: mas como? Você podia pegar 300 moedas de prata e dar para os pobres? E aqui nós temos uma coisa bastante importante. Quando nós estamos falando da doação para os pobres, as 300 moedas de prata, nós temos que lembrar que Judas vendeu Jesus Cristo por 30 moedas de prata. Ele avaliou Jesus valendo 10 vezes menos do que o perfume que a Maria usou para ungí-lo. O perfume valia mais do que o próprio Cristo para o Judas. Isso é muito impressionante, porque isso marca o quanto que quando nós estamos focados numa coisa temporal, de dinheiro e apenas pragmática, nós perdemos o significado místico das coisas. Nosso Senhor foi ungido por alguém que estava vendo as coisas com um olhar diferente. E nós também temos um perfume precioso, porque quando falamos em moedas de prata, falamos de alguém que juntou aquilo com dinheiro, com trabalho, com tempo que gastou para juntar aquilo tudo. E gastou todo aquele trabalho naquele momento com o nosso Senhor. Assim tem que ser conosco também. O nosso perfume precioso, sobretudo, é o nosso tempo, que vale mais do que dinheiro. Porque tempo nós não sabemos quanto temos, mas dinheiro nós sabemos. Nós sabemos que temos muito ou pouco, mas o tempo não. O tempo nós não sabemos. E por isso, quando ela pega aquilo e deposita aos pés de Jesus, é um pouco uma imagem do que nós deveríamos fazer na meditação diária. Quando nós temos algum momento de oração, de meditação diária, tem que ser como o nosso perfume precioso, que nós depositamos sobre os pés de Jesus para honrá-lo e amá-lo, como fez a Maria no Evangelho de hoje. Naquele momento, não é que não nos preocupamos com os problemas do mundo, estamos apenas ali para rezar, para falar com ele e para amá-lo, como Maria fez muito bem. E isso Judas não entendeu e por isso avaliou menos o Cristo do que poderia. Veja que coisa impressionante. Os fariseus não viram que Jesus merecia 300 moedas de prata. E nem o Judas Iscariotes percebeu, mas a Maria percebeu. Isso mostra o quanto que o amor dos místicos é infinitamente maior do que a má vontade daqueles que querem destruir a fé. E nisso também falamos sobre o final do Evangelho de hoje. No final do Evangelho de hoje, vimos que as pessoas que combatiam Jesus não estavam interessadas apenas em matá-lo, queriam matar tudo o que significasse a fé em Jesus. Decidiram matar a Lázaro no final do Evangelho porque ele era aquele que, ao dar testemunho, simplesmente por estar vivo, era suficiente testemunho para que as pessoas crescem que Jesus é Deus. O grande desejo de acabar e de destruir Jesus Cristo é destruir a fé essencial. Jesus Cristo é Deus. E é exatamente por causa desta fé que ele morreu e que Lázaro ia morrer também. Que o projeto era matar a Lázaro também. E depois os apóstolos e todos que creram nele. Porque no fundo não é um desejo de acabar com Jesus somente com a sua memória. É um desejo de acabar com a fé enquanto tal. Isso falhou miseravelmente, porque o próprio Senhor já tinha dito que onde quer que as pessoas ouvissem o Evangelho, iam ouvir o testemunho da Maria. Por quê? Porque ela agiu de maneira profética. Enquanto todos estavam numa refeição 6 dias antes da Páscoa, uma refeição antes de Jesus entrar em Jerusalém, uma refeição no sábado que precede o domingo de Ramos, né? 6 dias antes da Páscoa, pois é uma refeição que poderia ser somente uma refeição agradável, mas no fundo ela sabia o significado daquilo, ela tirou o significado místico e espiritual de cada uma daquelas coisas. Isso é próprio daqueles que amam o Mestre, amam Jesus Cristo com
com um amor espiritual profundo. Não à toa usou o nardo, que no Cântico dos Cânticos é uma imagem dos místicos que amam o Senhor de todo o coração, da alma que ama o Mestre. Interpretar estas coisas de maneira puramente material, como fez Judas Iscariotes, ao invés de ajudar, atrapalha. Na realidade, ao invés de ajudar a entender, perde tudo. Por isso que nós, essa Semana Santa, gastaremos nosso tempo, nosso nardo precioso, depositando sobre Jesus, acompanhando os passos da sua paixão, para que consigamos encontrar a vida eterna. Que o Senhor nos ajude e nos dê a sua paz.